Aqui é Tânia, professora de Química da Escola Estadual Cassiano Mendes, como a gente já se conhece. A gente viu na aula passada a respeito da representação das fórmulas das cadeias carbônicas. A gente viu 4 tipos de fórmulas. A fórmula estrutural plana, que é aquela onde aparecem todos os hidrogênios, todos os elementos envolvidos na ligação. A gente viu a fórmula estrutural condensada, que é aquela que condensa os hidrogênios de forma que fica apenas as quantidades que estão ligadas no carbono, na frente do carbono, tipo assim, CH3, CH2, 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 CH3. Vimos também a fórmula linear ou a fórmula de linha, que é aquela fórmula onde a gente representa cada carbono por um traço. E viu também a fórmula molecular, que é aquela onde a gente vai juntar todos os elementos participantes em apenas um único. C2, H6, C3, H8, etc. Não é assim? Eu creio que ficou bem explicado, todo mundo conseguiu entender, mandou para mim uma atividade ótima, muito bem feita, vocês estão de parabéns. E hoje nós vamos continuar a nossa aula falando a respeito da classificação das cadeias carbônicas. Essa matéria a gente também já viu no começo do ano. Vamos fazer uma revisão hoje um pouco diferente, porque eu trouxe um outro elemento para poder somar, para que a nossa aula fique mais interessante. Nós vamos utilizar os nossos modelos pau e bola, que são aqueles modelos onde tem as bolinhas para vocês enxergarem direitinho cada cadeia carbônica, certo? A cadeia carbônica ela é representada de 2 maneiras. Elas podem ser abertas, que a gente também chama de alifática ou acíclica, e elas podem ser também cadeias fechadas. Qual a diferença de uma cadeia aberta para uma cadeia fechada? Eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó. Cada bolinha pretinha dessa daqui é um átomo de carbono e cada bolinha branquinha é um átomo de hidrogênio. Vocês conseguem ver que as extremidades da cadeia não estão livres? Ó, tem um carbono aqui e um carbono do lado de cá. Então essa cadeia, se eu quiser que ela cresça, basta eu retirar um hidrogênio e acrescentar um outro carbono. Então é uma fórmula, essa é a fórmula do modelo pau-bola que a gente fala, que você consegue ver claramente que é uma cadeia aberta, onde estão representados todas as ligações, todos os carbonos e todos os hidrogênios. E por que ela é chamada de cadeia aberta? Porque as extremidades estão livres. Aí eu trouxe também a cadeia fechada. Vocês conseguem também ver claramente que todos os carbonos estão presos na cadeia. Cada bolinha preta é o carbono, cada bolinha branca é o hidrogênio. Vocês podem perceber que na hora que eu desenhei aqui, eu respeitei as quantidades de ligações que o carbono faz. Cada carbono está fazendo 4 ligações, não é assim? E aí, cada hidrogênio aqui também faz uma, então aqui esse carbono fez uma com esse e 2 com os hidrogênios lá em cima. Essa é uma cadeia fechada e essa é uma cadeia aberta. Dá para ver direitinho a diferença, não dá? Eu vou desenhar no quadro, eu não vou colocar os hidrogênios para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Nós vamos começar a falar hoje a respeito das cadeias abertas. Elas têm 6 classificações. Lembrando que dessas 6 eu vou utilizar 3, que ela pode ser uma ou outra. Então, das 6 eu vou utilizar 3, certo? Então vamos ver. A primeira aqui, ó, ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada. Eu também trouxe um exemplo para vocês verem. Vê se dá para ver a diferença desta cadeia para esta cadeia. Vocês conseguem ver que essa cadeia de cá, ela cresce um pouco. Esse carbono, por exemplo, está ligado em 3 carbonos diferentes. Esse aqui, todos estão ligados em apenas 2. Então, todos os carbonos, esse primário, secundário, 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 primário. Cadeia normal, que não tem nenhuma ramificação. Essa cadeia daqui
já está um pouco diferente, porque ó, o que você percebe? Esse carbono está ligado nesse carbono e nesse carbono secundário. Esse carbono está ligado só nesse carbono primário. E este carboninho aqui, ele está ligado neste aqui, neste daqui e neste daqui. Então está ligado em 3 carbonos diferentes. Se está ligado em 3 carbonos diferentes, é um carbono terciário. Então essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Compara para vocês verem a diferença de uma para outra. Deixa eu diminuir um pouquinho, está muito grande aqui. Olha só, se você olhar essa cadeia e essa cadeia, você consegue ver claramente que esta cadeia, ela cresce para os lados. Cadeia ramificada, cadeia normal. Nós vamos fazer um desenho aqui só para poder vocês também visualizarem nas cadeias. Lembrando que eu não vou colocar os hidrogênios para poder não ficar muito complicado para vocês enxergarem, mas lembrando que os hidrogênios estão lá. A gente subentende que eles estão ligados aos carbonos. Então, o que a gente viu lá? Que a cadeia normal é aquela cadeinha que ela vai ter todos os carbonos ligados uns aos outros, né? Aí eu vou ter carbono primário e carbono secundário. Lembrando que ela pode crescer para os lados. A cadeia ramificada, como eu mostrei para vocês, ela vai ter carbonos primários, carbonos secundários, mas também vai ter carbonos terciários. Quer dizer, são carbonos que estão saindo do alinhamento da cadeia. Cadeia normal, como foi aquela que a gente viu, e aqui cadeia ramificada, certo? Uma outra classificação é se ela é homogênea ou heterogênea. O que diferencia uma cadeia homogênea de uma cadeia heterogênea? A cadeia homogênea só vai ter átomos de carbono em sua estrutura. Pode ter até átomos diferentes, mas pelo lado de fora, como se fossem ramificações do lado de fora, não estariam dentro do corpo da cadeia. E a cadeia heterogênea é aquela cadeia que entre os átomos de carbono vai constar pelo menos um heteroátomo. O que significa heteroátomo? É aquele átomo diferente do átomo de carbono. Eu trouxe um exemplo para vocês verem aqui, eu creio que vai dar para entender. Nessa cadeinha aqui, por exemplo, o que vocês percebem? Que a gente só tem os pretinhos, né? Só carbono e hidrogênios na estrutura. Nessa outra que eu trouxe aqui, o que a gente pode ver? Que tem um átomo vermelhinho. Esse átomo vermelhinho aqui, ele representa o átomo de oxigênio. Então, dá para vocês verem claramente a diferença de uma estrutura para a outra. Essa cadeia heterogênea, porque entre os carbonos tem um átomo de oxigênio. Cadeia homogênea, porque tem apenas átomos de carbono na estrutura. Então, vamos fazer o desenho para vocês visualizarem melhor. Então, cadeia homogênea é aquela cadeia formada apenas, posso usar o mesmo exemplo que está ali, ó, apenas átomos de carbono. Na cadeia heterogênea, além dos átomos de carbono, vai aparecer um átomo diferente do átomo de carbono. Esse átomo, ele pode ser um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio. Aí vai depender do tipo de função orgânica que eu estiver trabalhando. Como a gente mostrou um com oxigênio, eu vou colocar o oxigênio aqui. Então, o que a gente pode ver aqui? Que dentro da estrutura da cadeia, tá vendo? Entre os carbonos, eu tenho um átomo diferente do átomo de carbono. Então, essa aqui é uma cadeia heterogênea. A de cima é uma cadeia homogênea. A nossa próxima classificação é se ela é saturada. Saturação significa ligações simples. Insaturação quer dizer ligações duplas ou triplas. Então, toda cadeia saturada, posso usar o mesmo exemplo que eu comecei a aula, toda cadeia saturada, tá vendo que entre os carbonos a gente só vai ter uma ligaçãozinha entre eles, somente ligações simples.
Na cadeia insaturada, entre os carbonos, a gente vai ter uma ligação dupla. Tá vendo aqui, ó? Entre eles tem uma dupla, poderia ser uma tripla, poderia ser duas duplas, não tem problema. Eu creio que colocando as duas, vocês visualizam direitinho, ó. Essas aqui são todas simples, ó, todas simples. Essa daqui nós vamos ter uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Pelo menos uma, pode ter uma, duas, três, quantas eu quiser. Tem que ter no mínimo uma. Então, como que ficaria o nosso exemplo aqui, colocando na cadeinha mais simples? Então, seria assim, ó. Eu vou ter saturada. Então, entre os carbonos, o que a gente percebe? Que tem apenas ligações simples. Ó, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Na cadeia insaturada, a gente vai ter uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla. Eu não preciso colocar todas, tem que ter pelo menos uma. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Essa daqui é simples, essa daqui também é simples e essa ligação aqui é uma ligação dupla. O fato de ter uma ligação dupla vai tornar a minha cadeia uma cadeia insaturada. Vamos fazer um exemplo inteiro para vocês verem como é que seria. Se eu colocasse assim, por exemplo, ó, CH3, CH2, CH, CH3, O, CH3. Aqui, como que eu iria classificar essa cadeia? Como que seria a classificação? Aí vou começar. Tá com as pontinhas soltas, é uma cadeia aberta. O que mais? Ela vai ser normal ou ramificada? Observa que aqui não tem um CH3 penduradinho? Então ela vai ser ramificada. Aí ela vai ser homogênea ou heterogênea? O que a gente percebe? Que entre os carbonos tem um átomo de oxigênio. Então ela vai ser heterogênea. E por último, a gente vai olhar se entre eles tem ligação dupla ou ligação tripla. Ó, simples, 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 simples. Então, se são todas simples, ela vai ser uma cadeia saturada. Tranquilo, gente? Deu para entender direitinho? Então, essa aí é a classificação das cadeias abertas. A seguir, a gente vai ver a classificação das cadeias fechadas. Então, vamos lá. Como a gente viu as cadeias abertas, vamos ver agora as cadeias fechadas, também chamadas de cadeias cíclicas. As cadeias fechadas, elas podem ser de dois tipos, alicíclicas ou aromáticas. Qual a diferença de uma cadeia alicíclica para uma cadeia aromática? A diferença é a presença do anel aromático, que a gente já viu lá em uma outra aula. Eu trouxe aqui os modelinhos para vocês verem direitinho. Essa cadeia aqui é uma cadeia aromática. Por que eu sei que ela é aromática? Porque eu tenho 6 átomos de carbono, todos eles estão ligados por 3 ligações duplas alternadas. Isso é aquele que forma o anel, que a gente já falou da serpente, lembra? Então assim, lembrando que a gente pode colocar nesse formato, pode colocar nesse formato aqui que a gente costuma mais usar, não é? Ou pode colocar nesse formato aqui também, ó. Então, para o composto ser aromático, ele sempre vai ter a presença do anel benzênico, que é esse compostinho aqui, do benzeno, que é esse composto aqui, que vai apresentar 3 ligações duplas, ó, 1, 2, 3, alternadas entre os carbonos. Lembrando que elas não ficam aqui, elas ficam o tempo todo trocando de posição devido ao fenômeno de ressonância. Então, se a cadeia não é aromática, ela vai ser uma cadeia normal, uma cadeia alicíclica, que é essa daqui, tá vendo? Ó, cadeinha fechadinha, bonitinho, os átomos de carbono
todos presentes na fórmula. Pode ter ligação dupla, tripla, mas não vai ter aquelas 3 ligações duplas e nem vai ter os 6 carbonos. Então isso quer dizer que eu não posso ter cadeia alicíclica com 6 carbonos? Posso ter com 6 carbonos, mas eu não vou ter a presença do anel benzênico. A menor cadeia que a gente vai ter é a cadeia com 3 carbonos. E a maior que a gente vai ter é a cadeia com 6 carbonos, certo? Então vamos lá. Na classificação das alicíclicas, elas podem ser normais ou podem ser ramificadas. Essa é uma cadeia normal. Esta é uma cadeia ramificada. Peraí que soltou meu hidrogênio aqui. Então aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira cadeia aqui, tá vendo que os 4 átomos de carbono estão ligados entre si, bonitinhos, com cada um com 2 átomos de hidrogênio? Então, os 4 átomos de carbono ligados entre si e completando a valência deles, os átomos de hidrogênio. Essa outra cadeinha aqui, tá vendo que eu tenho os 4 átomos, mas aparece um terceiro átomo aqui preso nesse átomo de carbono? Então, essa aqui é uma cadeia ramificada. Vamos desenhar para vocês verem direitinho. Então, 4 carbonos, né? A gente pode usar a figurinha geométrica, lembrando que triângulo, 3 carbonos. Aliás, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer com os carbonos, que eu acho que vocês vão entender melhor. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Poderia colocar com 5, com 6, com 3, né? Eu vou colocar todos com 4 para ficar mais fácil para visualizar, para não ficar muito grande. Essa é uma cadeia normal. Lembrando que os hidrogênios estão aqui subentendidos. Cadeia ramificada. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas lembra que vai aparecer um outro átomo de carbono aqui do lado de fora da cadeia, formando uma ramificação. Então, normal, ramificada, certo? Aí a gente tem saturada e insaturada. O que significa uma cadeia saturada? É aquela cadeia que só tem ligações simples. Então, aquela que eu mostrei primeiro, essa daqui, por exemplo. Tá vendo que entre os carbonos as ligações são todas simples? Agora, olha essa outra cadeinha aqui. Tá vendo que tem uma partezinha deles entre esses 2 carbonos aqui que a ligação é dupla? Então, nesse caso aqui, essa aqui é uma cadeia insaturada, porque tem uma ligação dupla. Poderia ser uma tripla também, não teria problema. E essa aqui é uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, vamos desenhar aqui agora. Então, aqui, cadeia saturada. Posso usar a mesma, né? Igual eu mostrei para vocês, porque entre os carbonos as ligações são simples. Na insaturada, eu vou usar aquele exemplo lá também, ó. O que aconteceu? Entre os carbonos tinha um átomo, tinha uma ligação dupla. Cadeia homocíclica ou homogênea é a mesma coisa? Quer dizer, aquela cadeia formada por átomos de carbono apenas e átomos de hidrogênio. A cadeia heterocíclica ou heterogênea é aquela cadeia que, além dos átomos de carbono e hidrogênio, entre os átomos vai aparecer um átomo diferente, um heteroátomo, como eu falei anteriormente, que pode ser um enxofre, pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio. Aí eu trouxe também o exemplo para vocês verem aqui, ó. Nessa cadeia aqui, por exemplo, a gente só tem átomos de carbono e hidrogênio. Olha essa outra cadeinha aqui. Observa bem, a gente vai ter átomos de carbono, né? Átomos de hidrogênio e vai ter aqui um átomo de oxigênio, que é um átomo diferente do átomo de carbono. É o chamado heteroátomo. Então, vai formar uma cadeia heterocíclica ou heterogênea. Vamos desenhar de novo. Então, aqui, ó, cadeia homocíclica. Tá vendo que é o mesmo exemplo, vale para todas, né? É só você analisar o que está te perguntando. Então, aqui, da cadeia heterocíclica, então eu vou ter os carboninhos e eu vou ter aqui um átomo diferente do átomo de carbono, que nesse caso aqui eu quis que fosse um oxigênio.
mas poderia ser um enxofre, um nitrogênio ou um outro átomo que eu quisesse colocar. Então, recapitulando, cadeias alicíclicas são aquelas cadeias que não têm a presença do benzeno. Pode ser normal, só carbonos na cadeia, só carbonos secundários, ou pode ser ramificada, vai ter um carbono terciário ou um carbono quaternário na cadeia. Saturada, entre os carbonos, a ligação é sempre simples. Insaturada, entre os carbonos, vai aparecer uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Homocíclica, formada apenas por átomos de carbono em sua estrutura. Heterocíclica, entre os carbonos, vai ter um átomo diferente do átomo de carbono, que pode ser um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre ou um outro átomo que eu queira colocar. Tranquilo? Então, fechamos as alicíclicas. Então, nas fechadas, nós temos também as cadeias aromáticas, que, como eu falei com vocês, são aquelas que têm a presença do benzeno, não é isso? Que é esse composto aqui que a gente pode colocar assim, ou a gente pode colocar assim, né, com os 3 tracinhos, lembrando que são 3 ligações duplas alternadas, ou a gente pode usar esse daqui que eu falei com vocês, onde cada bolinha representa o carbono, com as ligações duplas entre eles aqui, certo? Então, esses são os aromáticos. Então, se a gente tem o aromático, então a gente tem que ter o núcleo, o anel aromático. Então, se ela é aromática, ela pode ser mononucleada ou ela pode ser polinucleada. Qual a diferença? A mononucleada vai ter apenas um anel aromático. Então, eu posso colocar assim, por exemplo, ó, desenho aqui um, né? Faz os seus bonitinhos aí, tá? Aqui, né? Aí vou colocar aqui, por exemplo, CH3. Se eu quiser, eu não posso colocar nenhum. Então, você percebe que tem apenas um anel. Se eu quisesse colocar assim, por exemplo, ó, vamos supor, CH, e aqui eu vou colocar uma fechadinha de 3, por exemplo, CH2. Tá vendo? Então, assim, ela pode crescer, não tem problema, mas vai ter apenas um benzeno. Então, vai ter apenas um núcleo, um anel mono, né? Que quer dizer um, certo? A polinucleada, o que significa poli? Poli são muitos. Então, na polinucleada, eu vou ter mais de um anel aromático, mais de um benzeno. Então, se ela vem mais de um, eles podem vir separados, isolados, ou eles podem vir condensados, colados uns nos outros. Então, se eu coloco assim, por exemplo, ó, este daqui, né, fechei. Vou colocar um CH2 aqui, por exemplo, e vou colocar outro anel aromático aqui, outro benzeno aqui. Então, o que você percebe? Que entre eles, nós temos mais de um, então nós temos 2, ela vai ser poli, porém, eles não estão colados um no outro, eles estão isolados. Os anéis condensados vão estar juntinhos. Por exemplo, o naftaleno, que é a base da naftalina, por exemplo, ele é assim, ó. Então, qual a diferença do isolado para o condensado? É porque este carboninho aqui passa a pertencer aos 2 anéis ao mesmo tempo. Por isso que é condensado. Bem, e assim finalizamos a nossa aula. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês e dizer que está sendo muito produtivo, muito gratificante para mim fazer essas aulas. Tem sido momentos de muito aprendizado, até porque é um momento onde é uma coisa que eu ainda não tinha o hábito de fazer. Então, assim, eu estou tentando crescer a partir disso. Eu espero que vocês aproveitem bastante as aulas. Eu faço com muito carinho, com muito empenho e tento dar o melhor de mim. E na semana que vem a gente se encontra para uma nova aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo, um cheiro e até semana que vem, se Deus quiser.